Aleluia. e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Você pode declarar? És o alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o alfa. És o alfa e Aleluia. ômega, início e o fim. Obrigado, Senhor. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Obrigado, louvor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Me chamo Robert. Amém. Alguns me conhecem, eu acho que outros não, né? Eu, junto com a minha esposa Josi, nós lideramos os jovens aqui. Amém. E estou muito lisonjeado de estar ministrando a palavra aqui hoje, essa noite. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Amém, irmãos? O tema dessa noite é faça alguma coisa, não é? Só de você estar aqui, você já está fazendo alguma coisa. Amém? Você venceu o cansaço, você venceu um dia inteiro de trabalho, você venceu os obstáculos desse dia para estar aqui essa noite. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Amém? Abra sua Bíblia lá em Atos 9. Deus me deu uma palavra e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E, para falar a verdade, eu achei muito inusitada essa palavra, porque Deus compartilhou no meu coração a seguinte mensagem, o título é: faça mesmo não fazendo sentido. Amém? Faça mesmo não fazendo sentido. No culto de quarta-feira, de ontem à tarde, né? O pastor Zé Carlos ministrou uma palavra e ele falou um pouco sobre medo, né? Que nós não devemos ter medo, nós não devemos temer, mas nós devemos confiar na palavra e naquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Amém? Todos acharam? Amém? Versículo 10. Atos 9, versículo 10. Diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Ele está o quê? Amém. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando, impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Amém? Acho que muitos conhecem aqui a história de Saulo, de Paulo, né? Ele estava andando por um caminho, o Senhor falou com ele, ele perdeu a visão, e nele perder a visão, levaram ele até uma cidade. E aqui, o Senhor começa a falou com Ananias através de uma visão, e disse que já estava comunicando com Paulo também algo, porque ele estava orando. Amém? Então nós entendemos que quando nós estamos disponíveis, orando ao Senhor, as coisas começam a acontecer, amém? Ou seja, quando você começa a fazer algo, mesmo sabendo que ninguém está te vendo, você e o Senhor, algo já está acontecendo, amém? Glória a Deus. E aí, vamos continuar no versículo 12, vamos lá. Está orando neste momento, isso, 12. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando, impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Olha só, no reino de Deus não há confusão, amém? Se Deus falou com Ananias, logo já falou com Paulo lá também, com Saulo, amém? Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. No 15, o Senhor, no entanto, disse:
vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. 17. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você voltasse a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Como eu disse, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a comunicar as coisas com o Senhor, mesmo não vendo nada, nós começamos a entender que as coisas já estão acontecendo. Amém? Aqui, o Senhor falou com Ananias, e eu aprendo algumas coisas com Ananias, irmãos. Como eu disse, o tema é faça alguma coisa. E o título é faça da minha mensagem, mesmo não fazendo sentido. Olha só que interessante. Para Ananias, naquele momento, não fazia sentido nenhum ele ir até Saulo. Nenhum. Porque, primeiro, ele tinha acabado de receber uma carta dos sacerdotes daquele tempo para que ele pudesse ir até Jerusalém para poder matar qualquer um que invocasse o nome do Senhor. Naquele momento, ele recebeu ali um alvará para falar assim: olha, você pode ir e acabar com todo mundo que falar em nome do Senhor. E Ananias, ele falava em nome do Senhor. E quando o Senhor falou para ele assim: vá até lá, porque eu quero mostrar para aquele homem o quanto é precioso estar na minha presença e fazer as coisas para mim. E aí, Ananias, naquele momento, ele sentiu medo. Amém? Ele sentiu medo. Por quê? Imagina, irmãos, o Senhor falou para você assim: olha, você vai ter que ir até uma comunidade muito perigosa de São Paulo, e ali existe um homem, onde ele é o homem mais perverso que existe aqui em São Paulo. E você vai falar para ele o seguinte: que Jesus o ama e que tudo que ele fez até agora está sendo perdoado. Quem queria? Mas é exatamente isso que aconteceu com Ananias naquele momento. Saulo era o cara mais destemido do povo de Deus naquele momento. O povo se escondia porque tinha medo de Saulo. E Ananias teve medo. E no versículo 13, ele começou a dar algumas desculpas para Deus. Irmãos, é tão engraçado quando Deus comunica algo no nosso coração, você sabe que aquilo é muito de Deus, mas é algo que você fala assim, não faz sentido nenhum, e aí você começa a dar desculpa para Deus, sabendo que Deus já sabe das coisas. Não é verdade? E aí ele começa a dar algumas desculpas para o Senhor. Senhor, mas ele é muito perigoso, ele acabou de receber uma carta que vai matar todo mundo. E o Senhor falou assim: meu filho, só vai, só vai. Ou seja, ele sentiu medo, mas naquele instante que ele sentiu medo, ele começou: não faz sentido eu ir lá, deixa eu falar com Deus algumas coisas que ele está fazendo, porque talvez Deus não esteja vendo, né? E começou a falar para ele as coisas. E Deus só falou assim: olha, vai. Ou seja, não dê desculpas para aquilo que Deus comunicou no seu coração. Se Deus falou algo no seu coração, irmão, e você sente paz diante da palavra e diante de Deus para fazer, e tem certeza que foi Deus para fazer, faça. Amém? Faça, porque através da sua vida, coisas grandes vão acontecer. Eu falei aqui sobre a questão do traficante grande de São Paulo, e quando eu vim de BH para cá, eu fazia parte do ramo prisional lá, eu aprendi muita coisa estando com alguns irmãos lá dentro daquele presídio. E aí, eu comecei a ver esse texto e comecei a lembrar de muitas coisas. E eu comecei a pensar, olha só, se muitas pessoas começassem a fazer aquilo que Deus colocasse no seu coração, e deixasse de medo, e deixasse de fazer desculpas, muitos daqueles que estão lá dentro não estariam. Por quê? Porque poderia ter sido alcançado por uma palavra que eu e você deixou de dar. Amém? Então, mesmo que não faça sentido, mas que Deus colocou no seu coração, faça. Amém? Aleluia. Ou seja, ele sentiu medo e venceu o medo. Ele deu desculpas, mas ainda assim viu que não adiantava. E ele teve uma atitude. E essas três palavrinhas é um processo que acontece na nossa vida.
quando algo novo vem para você, ou quando Deus comunica alguma coisa no seu coração. Primeiro, você tem medo. Segundo, você começa a dar desculpa. Mas o terceiro é o crucial, que é você ter uma atitude correspondente com aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque se você tem medo e vence o medo, se você tem desculpa e vence as desculpas, se você não tiver uma atitude, meu irmão, de nada adianta. Se você não tiver uma atitude de fé para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Sabe por quê? Porque através da sua atitude é que as coisas vão começar a acontecer. Às vezes nós estamos dentro da igreja durante anos. E eu falo, irmãos, da igreja, já servindo, já estando, às vezes, como algum cargo de liderança, e às vezes nós esperamos as coisas acontecerem, mas nós não tomamos uma atitude. Nós não nos levantamos para falar assim, olha, eu vou pegar e vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu sei que foi Deus. E mesmo que eu corra o risco de que alguma coisa aconteça, eu sei que quem está do meu lado é o Senhor, e Ele vai me proteger. Amém? E olha só como são as coisas. Ananias, ele chegou até Saulo, orou por ele com muita ousadia. E aí eu falo para você, imagina se Ananias tivesse acovardado naquele momento. E falasse assim, eu vou até Saulo, mas de jeito nenhum. Eu vou até Saulo, mas eu não vou nunca até naquele homem. Vou nada, ele vai me matar. E Paulo foi um dos grandes pregadores da palavra do Senhor naquele tempo. E até hoje nós falamos dele, porque ele foi quem escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. E isso tudo porque um homem teve a ousadia de sair de onde ele estava, por uma ordem de Deus, orar por ele, e a Bíblia diz que ao orar, caíram como se fossem escamas dos olhos dele, e naquele momento ele foi cheio. E naquele momento ele foi cheio do Espírito Santo. E se a gente começar a ler um pouco mais à frente, e aí começa a história de Saulo pregando o Evangelho, falando muito da palavra do Senhor, ele começa a pregar e muitas pessoas começam a se converter. Pessoas naquele tempo lá começam a ficar meio que com uma pulga atrás da orelha, até os que eram discípulos do Senhor. Assim, será que esse homem mesmo, eu estou achando que ele está aqui para espionar a gente, para passar o facão em todo mundo. Ou seja, meu irmão, faça, mesmo que não faça sentido, mas faça. Às vezes para você não vai fazer sentido, para o seu irmão não vai fazer sentido, mas para Deus vai fazer sentido, porque Ele sabe de todas as coisas, amém? E uma vez eu ouvi uma palavra de um pastor, e ele falou sobre os ruperetes. Alguém que já ouviu falar dos ruperetes? Os ruperetes eram aqueles que ficavam na parte de baixo do navio, remando. Ou seja, eram eles que davam força para que o navio chegasse aonde ele deveria chegar. Eles ficavam ali cantando, ministrando e remando, remando, remando. E o mais engraçado é que ninguém viam eles. Mas eram eles que davam a força para o navio chegar lá. E eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Que nós sejamos ruperetes do ministério de Jesus, amém? Aqui nessa terra, aqui nesse ministério. Às vezes você vai falar assim, mas ninguém me vê. Mas a sua força em oração, a sua força em fazer aquilo que você tem que fazer, que Deus colocou no seu coração, vai impulsionar esse ministério a crescer ainda mais. Amém? A palavra do Senhor chegar ainda em lugares ainda onde ela não chegou. Amém? Nós devemos nos colocar como ruperetes da obra do Senhor, ministros da obra do Senhor. Não é você estando aqui em cima pregando no louvor ou em algum cargo é que vai te fazer mais ou menos importante. Não, mas é a sua ousadia de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Igual como eu disse, Ananias, ele em momento algum, ele foi como um humano normal, irmãos. Como eu e você. Ele teve medo, ele começou a dar desculpa. Igual eu falei aqui, ninguém ia lá pregar para o tal traficante. Eita glória, meu Deus. Ninguém ia lá pregar. Mas imagina, se você
tem a ousadia, debaixo de uma autoridade, de uma palavra do Senhor, de ir falar para alguém que ninguém teria coragem de falar, e através dessa vida, milhares de pessoas serão alcançadas pelo testemunho dela. Você já parou para imaginar nisso? Você parou para imaginar a diferença que você pode fazer onde você está, falando do Evangelho do Senhor? Irmãos, pode não parecer, eu fico até brincando, né, que eu sou tímido. Pode até não parecer. Eu falo muito com as pessoas que eu converso, assim, né, que eu tenho mais intimidade. Mas em alguns lugares, eu sou caladinho, não falo muito. Até me dá ali um pouco de intimidade, né? Mas até você mesmo se considerando uma pessoa introvertida, através das suas atitudes, através do seu testemunho em não falar, mas fazer, pessoas estão sendo alcançadas, sabia disso? Se Deus colocou no seu coração que você tem que estar em algum lugar, se Deus colocou no seu coração que você tem que fazer alguma coisa, como eu disse, faça, mesmo não fazendo sentido. Irmãos, essa frase para mim foi algo muito interessante, porque como o tema é faça alguma coisa, nós estamos acostumados, já foi pregado aqui muito sobre muitos homens de Deus, pessoas que fizeram muitas coisas até agora da palavra do Senhor, amém? Mas todas elas fizeram algo e muitas delas fizeram mesmo não fazendo sentido. Olha só a mulher do fluxo de sangue, fazia algum sentido aquela mulher enfiar debaixo ali para pegar na orla de Jesus? Tinha algum sentido nisso? Nenhum. Aquele centurião virar e falar para Jesus assim, olha, o centurião era romano, irmãos. Ele era romano, ele tinha uma criação totalmente diferenciada, ele não cria naquilo que os próprios discípulos criam. Vamos colocar assim. Ele tinha uma criação totalmente diferente. E ele virou e falou assim, olha, não preciso de você ir na minha casa, uma palavra sua vai salvar, vai curar o meu servo. E Jesus fala para ele assim, olha, eu nunca vi fé maior para uma pessoa que não tinha sentido nenhum dela falar aquilo ou fazer aquilo. Ou seja, faça, mesmo não fazendo sentido. Amém? Mas faça, irmãos. Faça. Sabe por quê? Porque pessoas precisam daquilo que você tem. Pessoas precisam da palavra que você tem. Quantos aqui fez o rema? Ô, glória, olha só. Pessoas precisam dessa palavra revelada que você aprendeu durante 2 anos no rema. Pessoas precisam saber qual é o verdadeiro caráter de Deus. Pessoas precisam saber como é ter uma família restaurada diante da palavra de Deus, porque a sua foi restaurada a partir do momento que você começou a ter conhecimento da palavra da verdade. Amém? Pessoas precisam escutar de você aquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós não podemos ser, vou falar omisso, é uma palavra muito pesada, né? Mas mas não tem outra. Você não pode ser omisso daquilo que Deus tem feito na sua vida. Faça, mesmo não fazendo sentido. Faça, mesmo não fazendo sentido. Porque Deus sabe aquilo que Ele quer. Nós pensamos que Deus, Ele é um jogador de sorte. Vou jogar ali, vou ver o que vai dar. Né? Mas não. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? É nós que começamos a querer trilhar caminhos que Ele não tem para nós. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer aquilo que Deus colocou nos nossos corações, mesmo não fazendo sentido. Amém? Eu estar aqui em São Paulo não faz sentido nenhum. Para mim não fazia sentido nenhum. Eu estou aqui cumprindo uma palavra, porque eu sei que Deus sabe meu futuro. Amém? Às vezes você está em algum lugar que para você não faz sentido nenhum. Às vezes para você estar em um determinado emprego não faz sentido nenhum. Às vezes você está em determinado lugar, não faz sentido. Mas ore ao Senhor e faça. Porque se Deus te colocou ali, eu tenho certeza que Ele tem uma obra muito grande para fazer. Amém?
Não só na vida das outras pessoas, mas às vezes até na nossa própria vida, sabia? Deus às vezes nos coloca em alguns lugares para que nós possamos aprender também. Aprender a lidar com algumas situações que geralmente nós não estaríamos capazes, por exemplo, de fazer. Amém? De estar com algumas pessoas. Mas Deus nos coloca em alguns lugares para te mostrar como é amar o seu próximo, como é perdoar o seu próximo. Deus te coloca naqueles lugares para você saber que é importante sim você falar da palavra dele e exalar o amor dele. Amém? E nós aprendemos isso na palavra do Senhor. Nós aprendemos isso. E é muito importante, meus irmãos, que nós estejamos sempre atentos. Uma outra coisa muito interessante que Deus colocou aqui agora no meu coração, que o que Ananias falou, e que você possa ficar muito atento a isso. Ananias falou que ele ouviu dizer que Saulo matava, que Saulo fazia, que Saulo acontecia. Às vezes nós estamos deixando de fazer as coisas porque nós ouvimos pessoas falando inverdades, ou até verdades, mas que não são maiores do que a palavra de Deus. Então fique atento àquilo que Deus está comunicando a você. E fique atento também àquilo que pessoas estão falando, para que isso não entre no seu coração e não gere algo que vá te fazer sair da palavra do Senhor, que vai te fazer sair do propósito que Deus te colocou. Amém? Então fique atento, porque assim como a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, a incredulidade também vem por ouvir inverdades que não tem nada a ver com a palavra. Pessoas vão chegar para você, às vezes, vão falar assim, olha, você não pode fazer isso porque você não é capaz. A sua estrutura física não te deixa fazer isso, ou o seu intelecto não te deixa fazer isso, mas Deus já te disse que você é capaz. Deus já te falou que você pode sim fazer, mesmo não fazendo sentido, mas foi Deus que te capacitou, amém? Foi Deus que te colocou. Então, não dê ouvidos às inverdades que o diabo tem colocado. As inverdades que ele possa soprar no seu ouvido. Porque Ananias falou, olha, uma das desculpas dele, né? Ele ouviu falar, mas ele foi e fez. Amém? Então que nessa noite você possa fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Que você não tenha medo, que você tenha atitude e que você não dê desculpas para aquilo que Deus quer de você. Deus, irmãos, Deus ele nos colocou, Ele nos criou com um propósito. Amém? Você não é um acaso. Eu gosto muito de um exemplo, eu já dei esse exemplo aqui, e eu acho muito interessante, é quando você vê, Deus ele já sabe o seu futuro lá na frente. Ele sabe que você é mais do que vencedor nele, amém? Ele sabe que você nasceu para vencer, que você nasceu para conquistar, e aí ele olha lá na frente e fala assim, meu plano perfeito, ele está ali, mandei meu filho lá para morrer por ele, porque eu sei que lá na frente ele vai fazer muitas coisas, e nós simplesmente saímos da rota que Deus colocou a gente. Era para que nós sejamos músicos, pregadores, pessoas que com o seu jeito prega a palavra de Deus, mas nós fugimos desse propósito. E aí nós começamos a viver vidas frustradas, vidas tristes. Mas por quê? Porque nós não estamos no centro do propósito do Senhor. Amém? Então, assim como Ananias, irmãos, eu gostei muito de Ananias. Ele foi um homem corajoso. Amém? Ele foi um homem audaz. E que nós precisamos de alguns Ananias aqui, ainda hoje. De homens e mulheres que se levantam com uma palavra do Senhor e façam aquilo que Deus mandou fazer. Nós precisamos fazer isso. Porque depende de mim e de você a salvação de muitas pessoas lá fora. Amém? Depende de mim e de você. Não adianta, meu irmão, você, igual eu falei, quem fez o rema, ficar 2 anos no rema, mergulhado na palavra, você ali
sugando tudo aquilo que Deus tem para você. E depois você simplesmente, de 2 anos, foi legal, bacana, gostei de algumas pessoas que eu conheci ali, né? Glória a Deus, tchau. E você para de viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Então que você possa, sim, viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Faça, mesmo não. Vamos falar, ó. Faça. Vamos repetir, vamos lá? Faça. É isso aí. Ó. Glória a Deus. Todo mundo olhando para o telão. O que vai descer atrás de mim? Faça, mesmo não fazendo sentido. Amém? O que vai importar não é o sentido daquilo que você está falando, mas na partir da verdade que você está fazendo. Não é pelo que você está fazendo, mas é pela verdade que você está crendo, está acontecendo. Amém? Vamos colocar de pé, amém, o louvor. E nós vamos louvar novamente. És o alfa, o ômega, início e fim. E que essa verdade possa estar no seu coração também, na sua vida, amém? Porque quando nós temos essa verdade, que Ele é tudo para nós, e que nós vivemos isso plenamente, nós começamos a crer e a fazer aquilo que Deus planejou para mim e para você. Amém? Feche seus olhos, amém? Que você possa tomar como verdade essa palavra, meus irmãos. Faça, mesmo não fazendo sentido, porque o que Deus tem para mim e para você é tão grande, mas tão grande, que os nossos olhos não podem alcançar, amém? Porque o Senhor, Ele é tudo para mim e para você. E a partir disso, é que nós vamos começar a viver a plenitude do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Te louvamos, Pai. Aleluia. És o alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Você pode declarar essa noite? Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega. Aleluia, Deus. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega. Quando nós cantamos que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o ar que eu respiro, Ele é tudo para mim. Quando nós cantamos essa verdade, nós estamos dizendo que qualquer que seja aquilo que Ele falar para mim, eu vou fazer. Qualquer coisa que Ele pedir para que eu faça, eu vou fazer. Porque Ele é o ar que eu respiro. Ele é a vida que há em mim. E a partir dessa vida, pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão ser transformadas através dessa verdade. E você vai começar a não apenas cantar que Ele é tudo para você, mas você vai começar a mostrar para as pessoas lá fora que Ele é tudo para você e pode ser tudo para elas também. Amém? Que essa palavra possa estar no seu coração. Faça, mesmo não fazendo sentido. Amém? Glória a Deus.